A proteção e imunização, ela é 100%? Tá, então vamos só resgatar um pouquinho do que é uma vacina, né? Então, se a gente pensasse o que é uma vacina? Então, a vacina, a gente pega um pedacinho daquele micróbio, né, que a gente está querendo tratar, que causa uma doença, e a gente vai colocar dentro do organismo da pessoa. E o organismo nosso é que vai ter uma reação àquela vacina e, com isso, vai conseguir combater aquele agente que está causando aquela doença. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, as vacinas são usadas há muitos anos e foi por causa das vacinas que as pessoas começaram a viver mais tempo. Então, por exemplo, em 1940, né, há muitos anos atrás, foi o ano que meu pai nasceu, a expectativa de vida, ou seja, o tempo que as pessoas geralmente tinham em média de vida, era de 45 anos. Então, se a gente pensar hoje, a expectativa de vida é de 75 anos. Então, assim, as vacinas, junto com saneamento, melhoria da alimentação, das residências, contribuíram para melhorar, então, as condições de vida e possibilitar que as pessoas vivessem mais. Tem que lembrar que as vacinas, elas são a melhor forma de prevenir diversas doenças. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, da paralisia infantil, do sarampo. É importante a gente falar assim, muita gente agora está falando, não quero tomar vacina e tal, porque não conviveu com essas doenças, porque as doenças já foram controladas pela vacinação. Mas é muito importante a gente continuar tomando as vacinas para evitar que essas doenças voltem, como a gente está vendo agora com o sarampo. Então, muita gente parou de tomar vacina quando falou, não tem mais sarampo. O sarampo começou a voltar e pode levar, inclusive, à morte. Então, assim, são doenças que são muito importantes, né? Agora, a gente trazendo para a nossa realidade atual, né, da Covid. A pergunta foi, as vacinas são igualmente eficazes? Elas têm uma diferença, a gente ouviu falar, por exemplo, as duas que estão sendo oferecidas para a população pelo SUS são a Coronavac e a AstraZeneca, que é produzida pelo Butantan, e a AstraZeneca produzida pela Fiocruz. Uma tem 67% até 72%, que é a AstraZeneca, e a Coronavac em torno de 50 e poucos por cento. Isso faz diferença? Eu prefiro tomar da AstraZeneca porque é maior. Não faz diferença, porque o que é importante da vacinação é o coletivo. Então, a população tomando a vacinação, e quanto maior o número de pessoas que tomar a vacina, a gente vai conseguir reduzir, então, o número de casos graves, o número de mortes, e isso tudo a gente vai conseguindo controlar a vacinação, a expansão da pandemia. Então, não adianta a gente ficar preocupado com esses números. A vacina que estiver disponível naquele momento, disponível para mim naquele momento, é aquela que eu tenho que tomar. Então, assim, não precisa ficar escolhendo uma melhor que a outra. Isso a gente vê, é uma diferença pequena. Quando você compara a população inteira, esse efeito não faz diferença. Então, vacinas temos que tomar todos. Essa é a mensagem mais importante. Ainda nesse bloco, só para fechar o bloco, e depois a Jennifer vai entrar no bloco 2, o Williams, da turma branca do Cata Saúde, ele estava perguntando sobre a eficácia e quanto tempo que começa a fazer efeito, e faz parte de outras perguntas que também surgiram de outros catadores lá dentro das turmas, né? Sobre quanto tempo que dura a proteção, qual o risco de pegar a Covid depois de vacinar. Então, para fechar esse bloco, se vocês puderem falar sobre isso para a gente, aí depois a Jennifer vai fazer o segundo bloco de perguntas. Casos graves é perto de 100%.
em termos de 90, 90 e tantos por cento. Então, assim, é muito perto de 100%. Agora, a vacina, ela não impede que a pessoa se infecte. Isso é uma coisa importante. Então, por isso que a gente fala que quando as pessoas são vacinadas, eu posso sair por aí tendo uma vida normal? Não, porque eu posso me infectar, posso transmitir a doença, posso ter, inclusive, alguns sintomas, mas geralmente vão ser sintomas muito leves. O principal objetivo da vacina é evitar casos graves, evitar que a pessoa seja hospitalizada. Então, nesse momento que a gente está vendo esse colapso do sistema de saúde, a gente precisaria de uma vacinação muito rápida, junto com medidas de distanciamento social, né, as pessoas ficarem em casa, para a gente conseguir dar um alívio para o sistema de saúde, para as pessoas que tiverem sintomas um pouco mais fortes poderem ser atendidas nos hospitais, né? Então, eu posso adoecer tomando essa vacina, né? É uma das questões. Na verdade, você pode ter esses sintomas leves se você se infectar, mas não é por causa da vacina. Então, não é a vacina que causa a doença. Então, a vacina não causa Covid. Então, a vacina é altamente segura. Então, a pessoa pode se infectar, sim, mas ela vai ter apenas sintomas muito leves. A proteção vai ser contra os casos graves. Isso aqui é muito importante a gente frisar para todo mundo entender isso. Porque senão as pessoas falam assim, eu tomei vacina e peguei a doença, né? Peguei Covid. Mas não vai ter caso grave. Então, por isso é que a gente reforça tanta importância de vacinar, né? E vale lembrar também que está, né, sendo divulgado que algumas pessoas que vacinaram e morreram, mas é porque, como é o nosso corpo que combate, demora um tempo depois que você tomou a vacina para o seu corpo produzir essa reação. É mais ou menos 2 semanas após a segunda dose. Existe também uma variação de uma vacina para outra, mas o básico que o nosso corpo demora para construir essa reação são 2 semanas. Então, todo esse cuidado, ele tem que ser levado em consideração o tempo inteiro, de que mesmo tomando a vacina, o meu corpo vai produzir essa resposta no tempo dele, né? Que ele produziria em relação às outras doenças também. Então, existe essa variação, isso é muito importante. A gente não é uma máquina, né? Você consegue calcular, tomei hoje, amanhã. Então, é importante que a gente abra esse período médio de 15 dias para o individual e que cada um continue mantendo os cuidados mesmo após vacinar. Tempo de duração da proteção, né? Que foi uma outra pergunta que a Sonia tinha feito. Então, assim, a gente não sabe ainda ao certo quanto tempo essa proteção vai durar. Por quê? As vacinações começaram em dezembro do ano passado. Então, a gente ainda não teve tempo de avaliar quanto tempo vai durar essa proteção. Isso varia muito de uma vacina para outra. Por exemplo, a vacina da febre amarela. Então, a vacina da febre amarela, hoje em dia, a gente pode tomar só uma pela vida inteira. As vacinas de gripe, não, a gente toma uma por ano. Então, tem uma variação muito grande, mas como a doença é muito nova, o vírus é muito novo, a gente ainda precisa de um pouco de tempo para a gente estudar isso e conseguir responder mais claro quanto tempo vai durar e quanto tempo a gente vai precisar tomar de novo a vacina, se vai precisar de novo. Então, a gente ainda não tem essa resposta.